Em um quarto com pouca luz, Roel lentamente abriu seus olhos e viu que Alicia tinha deixado seu assento, mas a xícara de chá na mesa permaneceu quente. Ele não ficou surpreso com a ausência de Alicia. Ele gentilmente levantou a xícara de chá, desviou-a, e tomou um gole. À medida que a fragrância sufusou seu nariz e sua boca, o ritmo regulation spell na xícara dissipado. Pouco depois, houve uma ligeira distorção espacial atrás dele. Alicia surgiu da distorção espacial. Atrás dela estava uma planície escura e vestígios de uma névoa branca. Senhor irmão, o reforço dos vossos poderes está a progredir bem? Sim, já terminei. Onde foste? Eu saí para mergulhar em algum luar em preparação para a próxima batalha. Não há lua nessa dimensão, respondeu Alicia com um sorriso indefeso. Roel associou-se à compreensão. Alicia tinha se esgotado significativamente após a série de batalhas que tinha passado, bem como sua manutenção de seu domínio divino e controlando a Lua Negra por um período prolongado de tempo para tratar Roel. Como formidável como a regeneração de sua linha de sangue da criança Silverash foi, ela precisava se basear na luz da Lua para desenhar o seu potencial mais completo. Não foi a primeira vez que Alicia tinha se abatido sob a luz da lua, ela muitas vezes fê-lo de volta quando eles estavam vivendo na solar dos Ascartes também. Assim, Roel não estava muito perplexo. O que ele estava preocupado era a situação lá fora. Como está indo para fora? O paradeiro de Shoujin Fog foi revelado depois de perder a cobertura de Light Devourer. Atualmente, estamos em movimento, mas é apenas uma questão de tempo antes que Caroline recupere. Alicia foi até Roel, sentou-se e abraçou o braço. Uma batalha é inevitável esta noite. Está tudo bem. Nós já completamos nossos preparativos, Roel respondeu com um sorriso reconfortante. No entanto, Alicia ainda reservava as suas preocupações. Mesmo que o conflito entre eles fosse irreconciliável, Caroline ainda era ancestral de Roel. Ela não estava confiante de que ela poderia desenhar uma linha sobre o quão longe ela deveria ir durante a batalha. Alicia sabia que faria tudo o que podia para proteger Roel se Caroline o tentasse matar, mas os seus meios eram fatais. Em primeiro lugar, ela não tinha controle absoluto sobre esses meios, e seria difícil para ela manter-se no meio de uma batalha intensa, também. Ela foi incomodada com o pensamento de que poderia acidentalmente matar Caroline. Senhor irmão, posso fazer-lhe uma pergunta? Claro. É muito bom para mim, uma criança adoptiva, lutar com Caroline? Alicia perguntou. Roel foi levado de volta pela pergunta inesperada. Ele pousou a xícara de chá e virou-se para Alicia. Sua expressão perplexa lentamente suave. Estou a ver. Alicia está relutante em fazê-la se mover por causa dos laços de Caroline com a casa Ascart? Roel repreendeu-se por não perceber isto antes. Ele saiu para pegar a mãozinha de Alicia e disse com um sorriso: O que você está dizendo? O que você quer dizer com o criança de fossa? Eu sou adotado, afinal. Devias sentir-te mais perto da Caroline, com quem partilhas laços de sangue, certo? Isso pode ter sido assim no passado, mas agora é diferente, certo? Diferente? A Alicia inclinava a cabeça em confusão. Roel ficou sem palavras. Ele balançou a cabeça e lembrou: Você era minha irmã adotiva, mas isso é no passado. O que somos agora? Agora? E a Alicia piscava seus olhos como as palavras de Roel finalmente se afundaram, e suas bochechas ficaram vermelhas. Sua relação tinha mudado depois de ter passado aquela noite juntos. Pode ter sido inapropriado para ela, como uma criança adoptiva, lutar contra um ancestral da casa Ascart, mas ela foi definitivamente justificada para fazê-lo se estivesse protegendo seu amante em vez disso. Afinal, como amante de Roel, ela era obrigada a ser mais importante para ele do que um ancestral de 1000 anos atrás. Há pessoas neste mundo que abandonam sua esposa para adorar cegamente seu antepassado de 1000 anos atrás? Em qualquer caso, eu não posso me trazer para fazer isso. Wife? A Alicia exclamou. Ela olhou para Roel em descrença. Seus lábios tremeram, e suas orelhas avermelharam com constrangimento.
No entanto, a expressão de Roel permaneceu perfeitamente reta como se ele estivesse apenas afirmando um fato. O que há de errado? Nada. Alicia caiu em derrota após segundos de troca de olhares. Ela mergulhou no peito de Roel e deslumbrada contra ele. Roel punha-se à vista, pois de repente descobriu que ela também tinha uma fraqueza. Durante todo o tempo, Alicia tinha sido a mais agressiva em sua relação, fazendo-a parecer ousada. No entanto, suas defesas imediatamente desmoronaram assim que Roel lançou um contra-ataque. Era a definição de um canhão de vidro. Olhando para a mulher enterrada em seu peito, a brincadeira de Roel foi apedrejada. Ele se inclinou mais perto de sua orelha furiosamente corada e sussurrou: O que há de errado, Alicia? Não gostas da minha resposta? Não é isso. Eu só estou de volta. Você costumava evitar tais perguntas, senhor irmão, então é um pouco difícil para o meu coração tomar sua súbita mudança de atitude. Olhando para os olhos cansados de Alicia, sacudiu o coração de Roel. Ele abraçou firmemente Alicia, e o último devolveu o abraço. Eu te amo, senhor irmão. Eu também te amo. Depois de confessar um ao outro, os dois continuaram segurando um ao outro para sentir o batimento cardíaco um do outro. Só depois de suas emoções terem se acalmado, eles finalmente se separaram. Roel então olhou seriamente para Alicia e disse: E não aborreça nenhuma reserva. Saiam todos. Mas e se eu acidentalmente matar o nosso antepassado? Kill Caroline. Eu não acho que isso é possível, Roel respondeu com um suspiro. Você ouviu as palavras de Edavia. Caroline será um adversário difícil para nós. Eu também não quero que ela morra, mas provavelmente seremos os que morrerão se nos retermos nesta batalha. Corpo de Alicia endurecido. Ela ponderou essas palavras antes de acenar lentamente. Caroline era um inimigo diferente de qualquer inimigo que Roel tinha lutado antes. Edavia, apesar de ter vivido por inúmeros anos e testemunhado muitas lendas, temia-a. Mesmo que Roel e Alicia se unissem as mãos, não havia garantia de que pudessem ganhar a mão superior sobre ela. Além disso, houve outro grande problema. Alicia, você deveria ter sentido a aura de Caroline, certo? MMHM. Essa é a aura do Salvador, e permeou profundamente nela. É obrigado a ter afetado seu estado mental depois de tantos anos, ela pode até estar na beira da insanidade. Essa poderia ser a razão pela qual ela era tão extrema, disse Roel com olhos sombrios, sabendo que a batalha que se aproxima seria difícil. A Alice associou-se quando seus olhos se firmaram lentamente. Ela sabia como se devia mudar agora. Como os dois fizeram suas próprias preparações mentais, o edifício em que eles estavam residindo de repente sacudiu um pouco, produzindo uma pequena ondulação na xícara de chá. Os olhos de Roel se estreitaram, e ele rapidamente se virou para Alicia. É esse ataque do céu. Fog foi atingido. A Caroline apanhou-nos. Ainda não. Ainda há um pouco mais. Roel passou um momento em pensamento antes de inventar sua mente. Por que não tomamos a iniciativa de confrontá-la em vez disso, já que não conseguiremos evitá-la? Alicia acena. Os dois fizeram suas preparações finais antes de irem para a névoa branca. Vamos partir. Milímetro. Alicia abriu uma fenda espacial com uma onda de seu braço. Os dois seguravam as mãos e entraram nela. Era meia-noite quando os dois entraram em Tark Prairie mais uma vez. A lua no céu era excepcionalmente brilhante. Roel olhou para o horizonte distante da pradaria com olhos calmos e dourados. No céu, Fog estava furiosamente a faturar na esperança de suprimir as manchas douradas da luz que a quebra de dentro. Era improvável poder participar na próxima batalha em seu estado atual. Você trabalhou duro. Você pode sair agora, disse Alicia. Fog cobrado em reconhecimento antes de partir rapidamente em outra direção. Assim que Roel e Alicia perderam a ocultação de Fog, eles sentiram um sentimento peculiar como se estivessem de olho em algo. Esta foi a segunda vez que Roel sentiu algo assim. Senhor irmão. Milímetro. Outra mancha dourada de luz atravessou o céu, atingindo Roel.
Não houve qualquer aviso. Este ataque veio de uma distância inacreditável, mas isso não fez nada para diminuir seu poder. A série de luz era como uma lança divina de retribuição, destinada ao jovem que posava a maior ameaça. No entanto, as coisas seriam diferentes desta vez. Artasia. Oh! Que ataque raro! A rainha da bruxa manifestada olhou para o céu com uma expressão intrigada, como se ela tivesse visto algo interessante. Ela então levantou a mão e lançou uma onda de água brilhante. Mais rápido? Alicia murmurou em confusão. Ela levantou sua mão para levantar uma segunda camada de defesa para Roel, pensando que o contra-ataque de Artasia não seria eficaz em neutralizar um ataque como este. No entanto, Roel levantou sua mão para impedi-la. Artasia testemunhou esta visão, e seus lábios se curvaram em um sorriso. A mancha dourada da luz e a inundação brilhante da água colidiram, agitando uma onda de choque intensa. Boom! A água respingou, mas por alguma razão, a luz dourada também se dissipou. Surpreendentemente, os dois elementos não relacionados, luz e água, neutralizaram uns aos outros. Incapaz de compreender a situação, Alice ampliou seus olhos em choque. Como poderia isso? Você está surpreso? Na verdade, é bastante simples. Isso não é luz, mas veneno. Venom. Alicia foi tomada de volta, mas ela rapidamente se lembrou dos sintomas de Roel depois de ser atingida pela mancha dourada da luz. Roel também estreitou os olhos. Essa luz dourada é um híbrido criado por mana e veneno. Eu acredito que o veneno se origina de uma raça antiga conhecida como Helios Venombard, que veio à existência absorvendo a energia do Sol. Eu não pensei que alguém seria capaz de contratar com eles. O que é essa água que você libera? Venom pode ser facilmente tratado desde que você tenha o antídoto correspondente. Essa água é da fonte sagrada localizada em um dos templos divinos de Cia. É de onde se originou a noção de purificação. Eu vejo. Contradição? Indeed, Artasia respondeu ao aumentar a saída da água com uma onda de sua mão. A luz dourada lentamente desvaneceu, retornando a escuridão para a pradaria. O choque entre a raia dourada da luz e a água terminou com a vitória de Roel. As expressões de Roel e Alice acalmaram-se lentamente. Só então, Artasia de repente transformou sua visão na distância. Eu deveria saber que não seria tão simples. Vou deixar o resto para você, meu herói. Milímetro. A aura familiar de um domínio divino poderia ser sentida à distância. Quando Roel entrou em sua área de efeito, a silhueta flutuante de Artasia se dissipou no ar fino, e de repente sentiu-se muito mais pesado. O santuário interno amarrado à sua linhagem sangrenta, como a chama da vela começou a acenar. Sua mana também começou a recuar. Mas assim como suas janelas com seus deuses antigos estavam prestes a fechar, uma garota de cabelo laranja sentada na frente de uma mesa em uma biblioteca escura de repente abriu seus olhos. Assim como o santuário interno estava prestes a fechar mais uma vez, o deus mau da era antiga finalmente desencadeou o contra-ataque que ela tinha preparado por um longo tempo. Seu cabelo trançado soltou, enquanto sua aura se tornou sinistra. A silhueta negra que invadiu a biblioteca foi forçada a parar. Ele alcançou o nível de origem 1 também. Você acha que sua supressão ainda funcionaria? Edavia disse zombariamente, enquanto seus olhos olhavam pelas camadas de mana para ver o culpado por trás disso. Este é o domínio que Cia me concedeu. Begone, traidor. A aura do soberano Spiriter flancou, como Edavia lançou um poderoso jolt que atravessava a mana de invasão, até que chegou à origem. Com uma rúnfia suave, a pressão tremendo sanctum interno de Roel desapareceu. Os olhos dourados de Roel Blazed mais uma vez quando ele recuperou o controle sobre seu santuário interno e restabelecia suas janelas com Grandar e os outros. Ele levantou a cabeça para olhar para o horizonte distante, onde uma figura estava agora à vista. Carol Ascart estava finalmente de pé diante de Roel e Alicia, embora sua expressão fosse muito mais severa do que antes. Tanto o seu ataque de luz dourada inicial como a sua supressão de sangue falharam. Isso significava que Roel tinha crescido muito mais forte, mesmo que tivesse sido apenas um curto período de tempo, e a assimilação de Caroline.
Em contraste, Roel foi muito mais calmo do que sua primeira reunião. Há alguns dias, meu antepassado. Ainda estás bem? O que fizeste? O que você está se referindo? Você foi capaz de aumentar sua força portanto dentro de um curto período de tempo. Devo dizer como esperado do meu descendente? Ou deve ser atribuído ao favor da deusa mãe? Caroline espirrou. Roel balançou a cabeça e suspirou. Eu disse que eu não sou o discípulo da deusa mãe. Eu só recebi o poder que se a reserva para mim e mais duvido que você acreditasse em mim. Se você quer que eu confie em você, deixe este lugar agora e deixe-me completar o plano final. O plano final? Parece que você não mudou de ideia. Alterar minha mente? Você não conhece os sacrifícios que tivemos que fazer para enfraquecer o Salvador e a deusa mãe, para que pudéssemos lidar com a profecia do dia do juízo final. O plano final é a esperança da humanidade. Como posso desistir? Caroline disse com olhos cheios de raiva, como sua mana cresceu cada vez mais turbida. Roel caiu em silêncio. O plano final e sua execução foram a cristalização da sabedoria da humanidade. Sangue, suor e lágrimas foram colocados nele. Caroline até esperou 1000 anos por isto. Era impossível mudar de ideias com apenas algumas palavras. Não era apenas ingênuo, mas arrogância. Sentindo a determinação de Caroline, o rosto de Alicia ficou pálido, e ela deu um passo atrás. No entanto, Roel agarrou sua mão. Senhor irmão. Não tenha medo. Vai ficar tudo bem, Roel primeiro tranquilizou Alicia com um sorriso quente antes de se voltar para Caroline. Eu tenho o maior respeito por tudo o que você fez para a humanidade no passado, mas você tem sido em hibernação no abismo por 1000 anos. Você não está atualizado com a situação atual da humanidade, bem como as circunstâncias que envolvem Alicia e a deusa mãe. A situação é diferente de antes. O plano final foi formulado há 1000 anos, por isso deve ser modificado para atender ao contexto atual. Como membro da Casa Asgard, também devia ter o poder de fazer modificações, certo? Nem pense nisso. Eu não vou entreter as palavras de um potencial traidor. O rosto de Roel escureceu na obstinação de Caroline. Ele finalmente entendeu a maior barreira entre os dois, uma falta de confiança. O julgamento de Caroline tinha sido marcado pela aura do Salvador da depravação, e não ajudou que Roel estivesse praticamente entupido na aura da deusa mãe. Foi um impasse. Não havia maneira de ele ganhar a confiança de Caroline. Parece que não há espaço para negociação. Indevido. Não há escolha, então. Roel libertou a mana. Em resposta, Caroline também libertou dela. Os dois membros da Casa Asgard que viviam em dois pontos de viragem diferentes da história olharam um para o outro em antecipação a esta batalha sem precedentes. Roel já havia imaginado como ele seria forte uma vez que ele chegasse ao nível 1 de origem, e os resultados eram bastante otimistas. Com suas pedras da coroa e a ajuda dos deuses antigos, ele estava certo de que ele poderia facilmente dominar os inimigos do mesmo nível de origem como ele. Isso sempre foi o caso para ele de uma idade jovem. Concedido que poderia haver uma enorme lacuna entre os transcendentes do nível 1 de origem, ele não achava que ele iria cair em uma posição desfavorável. Hoje, ele foi provado errado. Ou melhor, ele encontrou um oponente que nunca esperava encontrar. A pressão sufocante e irresistível esmagando sobre ele virou sua expressão grave, como o sentimento de invencibilidade que ele sentiu depois de avançar para o nível de origem 1 desapareceu. Por outro lado, a expressão de Caroline permaneceu impassiva, mas seu coração também não estava calmo. Sua taxa de crescimento é absurda. Enquanto ele ainda não estava exatamente em par com ela, ele possuía o poder de se opor a ela agora. Isto pirou-lhe a veracidade. O clã do reitor sempre tinha crescido mais rápido do que as outras raças devido às suas características únicas, mas eles tiveram que suportar grande perigo em troca. Os descendentes do clã do reitor tiveram uma grande chance de perder suas vidas no perigoso estado das testemunhas. Mesmo assim, não havia uma única pessoa da família principal que tinha crescido mais rápido do que o homem antes dela. Só há alguns dias atrás ela o conheceu, e ele foi incapaz de lhe pressionar, mas ele era um homem diferente agora.
Naturalmente, isso foi em grande parte devido ao poder das pedras da coroa, mas Ardes da segunda depois tinha talentos que poderiam absorver as pedras da coroa também, e nenhum deles tinha crescido tão ridiculamente quanto ele. Não é apenas sobre as pedras da coroa. Deve haver uma razão mais profunda para ele. Caroline olhou Roel, e ela rapidamente percebeu que a aura da deusa mãe em torno dele tinha crescido ainda mais forte. Isso a fez estreitar seus olhos, e ela rapidamente decidiu em sua estratégia. Tenho de acabar depressa. Ela tinha chegado a esta decisão depois de avaliar a situação atual. Enquanto ela tinha suprimido os poderes de Alicia Asgard, ela poderia dizer do olhar deste último que estava determinada a lutar, e sua força também não era para ser feita luz de. Esta seria uma batalha contra um, e ela estava para ser desfavorecido em uma luta prolongada. Assim, ela decidiu fazer o primeiro movimento para controlar o impulso da batalha. Caroline levantou sua mão, e a luz cintilante no céu distante acima silenciosamente lançou um dilúvio de luz dourada para Roel e Alicia. Foi um ataque muito mais amplo desta vez, cobrindo toda a metade da visão de Roel. Artasia. Roel convocou a rainha bruxa mais uma vez, e o último conjurou uma barreira de água em torno de Roel e Alicia para protegê-los do veneno. Há um ponto que recorre às mesmas táticas duas vezes? Artasia perguntou com um sorriso enquanto ela se preparava para assumir o dilúvio da luz dourada. Mas mesmo antes da luz dourada entrar em contato com a água, o domínio divino de Caroline contratou de repente. A amplificação da pressão fez Roel franzir, mas o que aconteceu depois o chocou mais. Assim como o dilúvio da luz dourada foi aumentado pelo domínio divino de Caroline, de repente transformou-se em um inferno que culminou em uma explosão ao entrar em contato com a água de purificação, fazendo com que o último se evaporasse rapidamente. Um domínio divino com o poder de mudar os traços dos deuses antigos? Como irritante, Artasia murmurou na irritação. Ela rapidamente conjurou outro fluxo de água azul clara para neutralizar o inferno, e temporariamente libertou-os do perigo em que estavam. No entanto, a situação não foi otimista. Caroline continuou a desencadear ataques contra Roel e os outros do céu. Estes ataques foram tão rápidos que Artasia, tendo seus poderes suprimidos, tinha suas mãos cheias de reagir rapidamente o suficiente para neutralizá-los. Roel Froner, mas ele não fez um movimento. Em vez disso, ele olhou para Caroline com olhos águias. Tão precário quanto a situação parecia, Roel estava confiante de que eles estariam bem enquanto Artasia estivesse por perto. Era assim que ela confiava na rainha bruxa. O que ele tinha que focar a sua atenção era comprar tempo para a mulher por trás dele. A maior vantagem de Caroline sobre Roel e Alicia foi seu domínio divino, que suprimiu seus poderes e permitiu que ela controlasse o tempo da batalha. O que eles urgentemente precisavam fazer agora era dissipar isso. Escondida por trás de Artasia e defesa de Roel foi Alicia, cujo corpo brilhava com luzes etéreas enquanto canalizava sua mana para libertar seu domínio divino. No momento em que ela conseguiu, Roel seria libertado de suas restrições, permitindo-lhe lançar um contra-ataque decisivo. O único problema era que Caroline também sabia disso. Ela havia testemunhado o domínio divino da Alicia. Foi assim que os dois lhe deram o deslize. Ela não queria que a história se repetisse, então ela sabia quem deveria priorizar. E como Roel esperava, o intenso bombardeio era apenas um fim. O corpo de Caroline começou a brilhar em meio a todo o barulho e tremendo. Havia um flash repentino de relâmpago, e uma silhueta curta e solta apareceu no campo de batalha. À medida que o relâmpago desvaneceu, os detalhes da silhueta começaram a mostrar. Era um guerreiro anões vestido de armadura pesada. Seu rosto foi enterrado sob seu capacete, mas sua barba fluiu além de seu peito. Roel estreitava os olhos. Ele sabia que a barba de um anão simbolizava sua força. A barba de um anão normal pararia de crescer quando chegasse ao pescoço. Apenas especialistas poderosos que viveram por muitos anos teriam barbas que atingiram seus peitos. E o guerreiro anões antes dele tinha uma barba que atingiu a cintura. A voz ecoando no ouvido de Roel reforçou sua suspeita. Isso é Dwarf Soverigno obeso. Rápido, você precisa defender. Peitra exclamou. Roel rapidamente canalizou toda a sua mana em resposta.
Por outro lado, o soberano Dwarf olhou para Roel e Alicia com uma expressão relutante, mas no entanto, ele levantou seu gigantesco martelo quando murmurou, uma criança? Minhas desculpas, mas por favor não me culpe por isso. Dwarf Sovereign obeso balançou seu martelo, e um relâmpago envolveu a linha de visão de Roel. Pode ter sido mais preciso chamá-lo de um pilar de relâmpago, pois ele se estendeu um diâmetro superior a 100 metros. Mesmo um transcendente de nível de origem um teria sentido impotente para ter um ataque tão poderoso dirigido a eles. No entanto, foi uma pena que isso não incluiu Roel. Roel canalizou sua mana, e a paisagem ao seu redor começou a se mover. Antes que o enorme pilar do relâmpago pudesse atingi-lo, uma montanha já tinha subido para protegê-lo. Boom! Uma explosão assustadora seguiu. Os quakes após o confronto foram tão intensos que Roel não conseguiu manter seu equilíbrio. A proeza destrutiva do pilar do relâmpago era tão grande que as rachaduras imediatamente apareceram na montanha bloqueando seu caminho, mas essas rachaduras foram rapidamente reparadas por novas camadas da terra. Em última análise, o pilar relâmpago foi incapaz de quebrar a montanha continuamente regeneradora. No final, Roel escapou incólume da prova. Depois que o Rukus morreu, a serpente dourada, cujo corpo Mongols feriu através da pradaria, olhou para o inimigo diante dela e disse: Eu nunca pensei que nos encontraríamos novamente, obeso. Dwarf Sovereign obeso ampliou seus olhos, e sua voz cresceu respeitável. Senhor Peitra. Foi muito tempo. Eu teria um bom bate-papo com você, mas eu não acho que estamos em uma boa posição para lembrar. Indevido, Dwarf Sovereign obeso respondeu com uma expressão conflituosa. Ele olhou para Caroline Roel antes de comentar: Não pode ser ajudado desde que nossas lealdades diferem. Obeso? A Caroline perguntou. Caroline, eu vou lidar com a situação aqui. Um conhecido? Está bem. Enquanto isso, Roel olhou para a alta serpente mundial e ávido um suspiro de alívio. Os anões eram mestres de ferreiro. Seu desejo de Oris lhes concedeu uma forte afinidade para a terra. Dado isso, Peitra, como a deusa primordial da terra, deve ter uma vantagem decisiva contra o soberano Anã. Roel e Caroline, como colegas do clã reitor, lutaram cuidadosamente. Em particular, Roel estava hesitante em entrar tudo porque ele não sabia com que muitos deuses antigos Caroline tinha contraído. Se Peitra pudesse derrotar rapidamente Obeso, seria muito inclinar as escalas desta batalha em seu favor. Isto deu ao Roel um enorme impulso moral. No entanto, a deusa primordial da terra sentiu suas expectativas e quebrou sua bolha com um suspiro, dizendo: Você não deve fixar suas esperanças em mim nesta batalha. Por que é isso? Esse sujeito ali está Dwarf Sovereign Obeso, um dos primeiros seguidores de Sia na Era Antiga. Ele existiu na mesma era que eu. Ele possui outras autoridades. Roel foi absorvido por essas palavras. Enquanto isso, Caroline reuniu uma enorme quantidade de mana em seu domínio divino, e ela canalizou tudo para Obeso. Grah! Um rugido rouco ecoou. Um pilar de iluminação o mongol zapê no céu, forçando Artasia a recuar. O relâmpago cego iluminou instantaneamente os rostos de todos, incluindo uma silhueta de montanha em pé no meio. Foi o Obeso. Sua aparência ainda era a mesma de antes, um velho anão vestido de armadura pesada, mas seu corpo tinha sido transformado em relâmpago. Como se refletisse seu imenso poder, seu físico também cresceu muito maior. O poder explosivo que ele colheu no corpo era temível. Seu martelo tinha crescido para o tamanho de uma casa, e furiosamente arrancou com o relâmpago. Peitra terminou sua explicação. Obeso soberano anão também era conhecido como o deus relâmpago na Era Antiga. Havia uma lei geral no continente Sia que o mais velho era uma existência, o mais poderoso que eles provavelmente seriam. Ele tocou excepcionalmente verdadeiro para a primeira geração de deuses servindo Sia. Não se engane, os feitiços da geração atual foram muito mais refinados do que os do passado, já que foram construídos ao longo do tempo, semelhante ao avanço da tecnologia ao longo dos tempos. Mesmo assim, era quase impossível para aqueles das gerações posteriores superar aqueles das gerações anteriores em termos de pura proeza de luta. Isso foi devido à mudança no ambiente e escassez de recursos.
A primeira geração de deuses que serviam Sia tinha sido através da guerra entre os santos animais e os animais demoníacos. Foi uma guerra devastadora que afetou todos os cantos do mundo. Aqueles que sobreviveram a essa calamidade foram o creme da safra, o resultado da seleção natural. Da mesma forma, a Era Antiga ostentava a maior quantidade de recursos, exceto para os anos fracos quando a deusa Mãe e o Salvador lutavam para se tornar o governante do mundo. Naturalmente, uma abundância de recursos era necessária para uma corrida progredir para grandes alturas. Peitra e Obeso foram ambos beneficiários dessa época, e houve um período de tempo em que lutaram um ao outro contra os animais demoníacos. No entanto, os dois deuses de primeira geração estavam agora reagindo a guerra antiga nesta terra. Na pradaria, o serpente mundial pulou em seu inimigo com um corpo entupido em lava. Por outro lado, o enorme anão carregado com relâmpago rachando. Era como se os dois fossem as manifestações de desastres naturais, eles devastavam seus arredores mesmo antes de se confrontarem uns com os outros. No momento em que as manas se chocaram, o mundo abalou. Boom! O martelo maciço aproveitando o relâmpago cataclísmico esmagado no serpente mundial, dando origem a um impacto tão grande que rachado o corpo de montanha de Peitra. Fragmentos de rocha que eram o tamanho de um humano crescido choveu do céu, forçando Roel a tomar manobras evasivas. Enquanto isso, a deusa primordial Terra lançou suas presas no gigantesco anão. Um brilho de carmesim começou a espalhar-se através do corpo de Obeso, enquanto os pedaços infectados dele derreteram em lava e dribled ao chão. A batalha entre a deusa primordial da Terra e o soberano Anã só continuou a intensificar-se a partir deste ponto em diante. Obeso continuou esmagando seu martelo na serpente de montanha, enquanto Peitra estava focado em derreter o anão para baixo. Roel e Caroline simultaneamente retraíram seus olhares como eles entenderam que o vencedor entre os dois deuses antigos não seria decidido em breve. No entanto, Roel estava mais ansioso do que Caroline. Ele só tinha Grandar e Eda havia deixado, como Artasia e Peitra foram amarrados pelo Hélios Venombard e Dvar Sovereign Obeso respectivamente. Enquanto Grandar possuía força esmagadora, e Edavia era um deus mal temido, nenhum deles se destacou em defesa. Roel não tinha meios defensivos poderosos sob o assalto implacável de Caroline. O maior problema era que ele não sabia o que outros ases seu antepassado tinha em suas mangas. Ele só tinha duas opções se ela continuasse lançando ataques ao mesmo nível, seja confrontada com a cabeça ou fugir da cena. Ambas as opções colocavam seus próprios problemas. Este último não era uma opção, enquanto o primeiro era simplesmente demasiado perigoso. O ataque do Hélios Venombard foi o exemplo perfeito disso. Alicia teve que recorrer à Lua Negra para tratar seus ferimentos. Foi também por isso que Roel não teve escolha a não ser ter Artasia impedindo a luz dourada descer do céu. Se Caroline tivesse mais ataques, Roel não teria outra escolha senão recuar. No entanto, ele perderia impulso se ele recuasse, para não mencionar que Caroline poderia retirar ataques poderosos de longo alcance. Retriating só o colocaria em uma desvantagem ainda maior. Para superar esse problema, ele decidiu atacar proativamente. Glacial Touch, Roel murmurou. Sua voz foi enterrada pelas explosões em curso no fundo, mas este movimento teve um efeito crítico no fluxo da batalha. A súbita inundação de aura de geada teve Caroline estreitando seus olhos cautelosamente. Por outro lado, Roel ficou surpreso. Poderia ter sido devido à sua realização do nível de origem 1, visitando a origem dos 6 calamidades, ou coletando todas as pedras da coroa, mas ele se sentiu muito diferente usando o Glacial Touch desta vez. Era como se uma bomba de água tivesse sido instalada em sua saída, permitindo que ele desenhe 30% mais poder da pedra da coroa com a mesma quantidade de mana. Este incrível buff aumentou sua confiança. Ele transformou sua aura de geada em lanças que atiraram para Caroline de diferentes direções. Onde quer que as lanças passaram, tudo em sua trajetória foi envolto na geada eterna. Mesmo relâmpagos e chamas murchados em seu velório. As lanças de geada eram silenciosas, mas avançaram com impulso imparável. Diante de tal ataque, Caroline levantou sua mão e manifestou uma silhueta maciça de luz fraca. Era difícil dizer se esta silhueta era corpórea ou não, mas era tão grande como uma montanha. Quando a geada lança finalmente bateu nele, eles se dissiparam sem congelar nada.
Caroline, apesar de ser confrontado com tantas lanças de geada, foi completamente ileso. Como isso é possível? Roel estreitou os olhos em descrença. Ao mesmo tempo, Edavia exclamou em uma voz chocada, mais sombria, espere um momento. Isso é um titã Fien. Edavia disse uma vez a Roel que o início da ordem era o caos. As dificuldades que se encontrou quando ela criou o mundo foram muito maiores do que o que foi descrito em qualquer uma das lendas. Qualquer pessoa que desenhar em uma folha em branco do papel pela primeira vez foi obrigado a fazer erros, e Sia não foi exceção a essa regra. Durante a criação do mundo, Sia tinha criado muitas existências falhadas, e algumas delas eram uma dor de cabeça para até mesmo ela para lidar com isso. Um deles era os espíritas. Sia não suportava eliminar os espirituosos em vista que possuíam sensibilidade e sentimentos, e seus laços pessoais com Edavia também desempenharam um papel. No entanto, havia outras existências perigosas que ela foi forçada a selar. Nas planícies, Roel ouviu a explicação de Edavia com olhos ampliados. Ele olhou para a sombra ominosa na frente dele e perguntou por que ela escolheu selá-los fora em vez de eliminá-los. Ela os teria eliminado, mas ela não pode. Por quê? Roel Froner. Mesmo se Erselv lutou para lidar com alguns dos erros ela tinha feito no início. Um deles era o modelo original dos gigantes, os titãs. HM? O interesse de Grandar foi perfurado quando ouviu Edavia mencionar sua raça. Na planície de Crimson, ele levantou sua cabeça para olhar para a sombra ominosa em pé diante de Roel, e seus olhos se estreitaram. Enquanto isso, Edavia continuou sua explicação. Ao contrário dos Giants, os titãs se recusam a adotar atributos de origem, preferindo crescer através da devoção de outros seres. Eles são extremamente agressivos, tornando-os uma ameaça terrível mesmo quando comparado com os outros monstros. Devido a isso, eles são uma das primeiras corridas que se exilou. É mesmo possível exilar tal existência? Roel perguntou. Isso depende de onde você os exilou. Se os exilou às rachaduras do mundo, o abismo. Também estiveste lá. O Roel foi levado de volta. De volta ao estado das testemunhas, depois que o corpo do Salvador foi destruído, Edavia baniu sua alma para um lugar bizarro que não existia no mundo. Roel não questionou muito, mas ele teve uma forte impressão de que distorcido, lugar luminoso. O fato de que os titãs foram presos no mesmo lugar que o Salvador insinuou como eles eram poderosos, mas isso levantou outra pergunta na mente de Roel. Se Sia já os baniu, como contratou Caroline com um? Roel perguntou como ele continuou liberando todos os tipos de ataques. Isso é um titã Fien. Para escapar do abismo, abandonaram seus corpos para lançar suas sombras no mundo. São existências malévolas piores que as bestas demoníacas. Sia os destruiu pessoalmente, explicou Edavia rapidamente. É possível contratar algo assim também? Deve ser impossível, mas os titãs compartilham traços semelhantes com os gigantes, no sentido de que respeitam e obedecem aos fortes. É o mesmo para os titãs Fien. Essa mulher é provavelmente muito forte, por isso. A expressão de Roel ficou triste. Tantos livros foram queimados ao longo dos últimos séculos que ele sabia muito pouco sobre Carol Ascart, o primeiro matriarca da casa Ascart. Ele tinha encontrado alguns membros da Assembleia de Sábios ao longo do caminho, mas eles também sabiam muito pouco sobre Caroline. Ele ouviu Astrid de louvar a força de Caroline altamente de volta no estado das testemunhas, mas ele não achou que ela era tão poderosa que mesmo os deuses malignos da antiga era submetido a ela. Olhando para a mulher que estavam fazendo pelo bombardeio de geada aura e lava, Roel sentiu imensa pressão. Ele foi forçado a considerar trazer Grandar, seu maior trunfo, para lidar com o Fien Titã, mas antes que ele pudesse inventar sua mente, ele de repente ouviu uma voz. Senhor irmão, esqueceste-te de mim? Alicia disse. HM? Roel virou-se e viu Alicia sorrindo para ele. Ela acumulou com sucesso uma enorme quantidade de mana. Ao ver isso, ele salvou um suspiro de alívio. Você já fez o suficiente, senhor irmão. Deixe o resto para mim, disse Alicia quando ela se virou para enfrentar Caroline.
Ela levantou sua mão, e as luzes etéreas que ela tinha canalizado subitamente expandido para formar um mundo novo. Domínio divino. O domínio divino era um tipo de feitiço usado pelos deuses na Era Antiga, mas sua força diferia de indivíduo para indivíduo. Havia até mesmo domínios divinos aparentemente inúteis, como o que pertence ao deus da morte que tentou assassinar Roel no estado das testemunhas. Os domínios divinos não tinham o poder de mudar a realidade. Seja o domínio divino de Banjol ou de Carolyn Desvio Soberano, eles só poderiam enfraquecer os inimigos dentro da gama de seu domínio divino. Eles não estavam realmente mudando nada no mundo real. No entanto, o domínio divino da Alicia foi além do escopo dos domínios divinos ordinários, no sentido de que ela praticamente estava arrastando os outros para o mundo miniatura que tinha criado, transformando-o em sua realidade. Roel tinha testemunhado algo semelhante antes, ou seja, a luta entre o Salvador e a deusa mãe na Era Antiga. O domínio divino da Alicia foi extraordinariamente poderoso porque a herdou da deusa mãe. Esta foi uma das coisas que Roel e Alicia discutiram antes da batalha. Suas chances de derrotar alguém tão poderoso como Carolyn em um confronto direto eram extremamente magros. Assim, seu plano de batalha foi para Roel para impedi-la, enquanto Alicia se concentrou em liberar seu domínio divino. Ia ser muito mais difícil em Alicia desta vez, pois seu objetivo não era apenas remover os efeitos negativos do domínio divino de Carolyn, mas arrastá-la para o seu território. Essa foi a razão pela qual Alicia não participou na batalha até agora. Domínio divino. Um flash cego de luz envolvia os arredores. Carolyn imediatamente retaliado por restringir a área de seu domínio divino. Isso concentrou imensamente a pressão sobre Alicia, diminuindo a ativação de seu domínio divino. O que ela não sabia era que Alicia ainda não tinha saído. Os dois poderes pararam por alguns segundos, até que os olhos de Alicia de repente brilhavam brilhantemente. Então, a luz da lua do céu se intensificou até o ponto que parecia corpórea, e convergiu sobre o domínio divino de Carolyn. Carolyn foi assustada pelo ataque inesperado. Sob a luar concentrada, o domínio divino de Carolyn só durou um instante antes de começar a desmoronar. Carolyn tentou rapidamente consertar seu domínio divino, mas foi tarde demais. Esta breve abertura permitiu que as luzes etéreas vindas do corpo de Alicia para expandir rapidamente e envolver Carolyn. Quando a luz cega desapareceu e Roel abriu os olhos novamente, ele já estava acima de um vasto oceano. Alicia estava flutuando no céu, seu cabelo flutere e imponente como um deus da Era Antiga. É um sucesso, senhor irmão. Milímetro. Roel poderia sentir a pressão pesando sobre ele desaparecendo sem um traço, e ele poderia circular sua mana muito mais suavemente agora. Ele respirou um suspiro de alívio. No céu, Carolyn estava com uma expressão horrível em seu rosto. Eu vejo. Você pretende me derrotar com este domínio divino. Indevido. Não é tarde demais para mudar de ideias. Já disse que não tenho essa intenção. Dê-lhe uma tentativa se você acha que pode me derrotar, disse Carolyn quando lançou uma inundação de mana turbida em preparação para sua próxima jogada. Roel trocou olhares com Alicia. Como se viesse a um acordo tácito, o primeiro levantou sua mão para Carolyn, enquanto o último começou a emanar uma luz brilhante. Até agora, Carolyn tinha perdido dois deuses antigos, e seus poderes haviam sido suprimidos, colocando-a em seu estado mais fraco. Por outro lado, Alicia estava em seu estado mais forte, e ela iria participar diretamente na batalha a partir deste ponto em diante. As probabilidades foram finalmente a favor de Roel e Alicia. O luar de prata no céu brilhava brilhantemente, e o oceano calmo começou a ondular até que os tsunamis aterrorizantes violentamente caiu um após o outro. A água representou a vida na Era Antiga, mas no domínio divino da Alicia, era um monstro que devorou a vida. Ondas que elevaram mais de 100 metros de altura carregadas em Carolyn com força cataclísmica, ameaçando esmagá-la em pedaços. Enquanto isso, Roel convocou grandes brechas de nuvens negras acima de Carolyn. Ele tinha escolhido Defiren sobre Glacial Touch, Magma Core, e os outros como era a única pedra da coroa que complementou a natureza do domínio divino da Alicia. Uma chuva negra de maldições mortais começou a cair do céu. Carolyn foi encurralada, mas ela não entrou em pânico. Uma chama dourada começou a brilhar à volta dela.
Uma mancha de luz dourada apanhada no meio de uma tempestade calamitosa, repleta de ondas enormes e chuva fria, era uma bela vista melancólica. Parecia que a luz dourada seria extinta a qualquer momento, mas Roel sentiu-se extremamente nervoso. Essa coisa! Roel estreitava seus olhos dourados enquanto sentia um pano desconfortável. Ele ainda canalizou sua pedra da coroa, e as nuvens negras de Outed como um coração rapidamente contratante. As maldições da chuva negra convergiram em um único ponto, criando uma esfera de escuridão absoluta. Era tão escuro que mais amorteceu a luz dourada. Foi então que o tsunami impressionante bateu na luz dourada. Boom! Dezenas de milhares de toneladas de água colidiram com Caroline, o impacto teve de ser devastador. Ao mesmo tempo, a força de vida de Sifonella e água de Caroline como tubarões sanguinários. Foi também em torno de então que um feixe preto de potentes maldições perfurou no oceano, destruindo tudo em seu caminho. O ataque combinado de Roel e Alicia foi catastrófico. O oceano ruiu de forma defensiva. Mas então, uma pequena mancha de luz dourada brilhou do tsunami. Começou pequeno e inconspícuo, mas rapidamente ampliou, iluminando todo o oceano em questão de segundos. Uma pressão esmagadora subiu do oceano e caiu no céu. A expressão de Roel tornou-se pesada. Ele entendeu que Caroline tinha jogado seu as. O poder a tremer debaixo do oceano foi finalmente desencadeado. Milhares de pilares de luz derramados no céu como um bemomote surgiu da água. Havia 3 raças que não podiam ser ignoradas quando as da geração atual falavam sobre a Era Antiga: os gigantes, os anjos e os dragões. Eles eram o rosto daqueles que viviam naquela época, e representavam os poderes mais fortes. Por essa razão, a maioria dos poderosos despertadores da linhagem do rei tinha laços com eles. Os Ardes do segundo Epos tinham recursos à sua disposição para coletar todos os tipos de artefatos, o que lhes permitiu escolher qualquer deus antigo com que eles queriam contratar. Caroline, como um dos transcendentes mais talentosos, era obrigado a ter contraído uma das 3 raças. Assim como o cartão de trunfo de Grandar, Caroline era obrigado a ter um as em que poderia confiar durante tempos de dificuldade. Neste momento, ela finalmente tinha revelado seu as escondidos, e as mesas foram imediatamente viradas. Era um dragão, mas não um comum. Olhando para o Bemomoth que ressuscitou do oceano, o rosto de Roel ficou sombrio, e Alice ampliou seus olhos carmesim. Edavia também foi abalada, enquanto murmurava o nome do inimigo, Saint Dragonspansdirk. Dragão Santo? Sim, é o dragão herói mencionado nas lendas, aquele que derrotou o Demon Dragon Tabarak e uma das 4 grandes bestas demoníacas e superou as limitações da morte para passar por 2 ciclos de vida na mesma época. Roel caiu em silêncio. As raças lendárias eram conhecidas por suas longas vidas, e sua força só cresceu com sua idade. A força de um dragão que viveu 2 gerações não poderia ser subestimada. Além disso, o fato de que ele derrotou uma das 4 grandes bestas demoníacas, os principais inimigos que se havia lançado uma cruzada contra, mostrou o quão poderoso era. E foi esse o caso. Seja a água do oceano que Sifone era força de vida ou o feixe mortal de maldições, esses ataques desvendados na presença de São Dragão Spansdirk. A água do oceano não conseguiu alcançar o seu corpo aceso, e as nuvens escuras no céu foram dissipadas pelos 1000 pilares de luz. Em poucos segundos, já se provou ser uma ameaça no campo de batalha. Apenas olhando o Bemomoth na distância era suficiente para fazer o corpo de Roel endurecer. Mesmo assim, ele permaneceu composto, pois não havia necessidade dele temer. Viver por muito tempo? Superar a morte e ter uma segunda oportunidade de vida? Foram milagres incríveis. Aqueles que viveram longas vidas também foram obrigados a ter mais experiências e se tornar mais fortes. No entanto, havia mais de uma maneira de se tornar mais forte. Algumas pessoas podem ter sido de curta duração, mas deram um brilho incomparável. E aconteceu que o Roel conhecia pessoas assim. Eles eram guerreiros eternos que avançaram e protegeram o mundo assim como o mundo estava descendo para a escuridão. Com suas mãos, eles rasgam a escuridão terrível e retornaram luz ao mundo. Comparado com o inimigo que eles haviam derrotado, o que os 4 grandes bestas demoníacas contam como?
O que eles até contam como, Roel murmurou antes de chamar seu companheiro. Grandar. Estou aqui. Uma névoa branca envolveu a área, e o raio de crimson rachado. A água do oceano começou a rolar violentamente, elevando enormes ondas. Tremendous Mana esvaziou e dissipou as nuvens. Através da canalização do atributo de origem da coroa, um gigante de esqueleto mongol surgiu em meio à névoa branca e ao relâmpago de crimson, quase como um deus demoníaco que nasce do abismo para confrontar o brilhante santo dragão. Isso é. Sob as asas de Saint Dragonspanzer, Caroline olhou para o gigante do esqueleto em choque. Ela ficou assustada pela primeira vez desde o início da batalha. Eu não pensei que você faria um contrato com ele. Depois de um breve momento de olhar para Grandar, ela se virou e ordenou, Spanzer, você não precisa derrotá-lo. Será suficiente para empatá-lo. Understood. O santo dragão, revestido de luz, desenfurou suas enormes asas de dragão e subiu para o céu. Enquanto isso, Roel olhou para o céu e emitiu uma ordem concisa, derrotá-lo, Grandar. Milímetro. Relâmpago de crimson rachado como os dois soberanos lendários da Era Antiga colidiu. Na área mais alta do céu, Alice abriu seus olhos. Seus olhos carmesim brilhavam brilhantemente como a lua atrás dela parecia ser dividida em dois, uma prata e um preto. No ponto mais alto do céu, Alice Ascart, envolta em luar brilhante, olhou para a batalha em curso abaixo. Ela estava reunindo sua mana com uma expressão impassível, mas seu coração não estava tão calmo quanto parecia. Ela sabia que esta batalha tinha acontecido por causa dela. O objetivo de Caroline era ela e ela sozinho. Apesar de ser afetado pelo poder do Salvador, Caroline disse a Roel para sair antes da batalha. Se Roel tivesse feito como ele foi dito, ele não teria tido um conflito com esta mulher ridiculamente poderosa, muito menos entrou em uma luta com ela. Por essa razão, Alicia tinha definido um objetivo para si mesma. Tenho de proteger o senhor irmão. Eu não posso deixá-lo se machucar. A partir do momento em que tomou essa decisão, ela sabia que teria que resolver esta batalha sozinha. O problema era que ela precisava de algum tempo. Olhando para o mar dividido e para o céu, bem como Saint Dragonspanzer, que emitiu luz sem limites e força de vida, Alicia lentamente estreitou seus olhos. Odiava admiti-lo, mas aquele deus antigo era formidável. Tão poderosos quanto os domínios divinos eram, eles ainda eram feitiços. Nenhum feitiço foi irrepreensível neste mundo. Se não para Roel Corbin Saint Dragonspanzer, o domínio divino de Alicia teria sido abalado por seu ataque, impedindo-a de ativar a lua negra. Mas foi exatamente por isso que ela estava nervosa. Curar a agressão de um deus antigo tão poderoso era obrigado a colocar Roel sob imensa pressão. Ela estava ansiosa com o passado de Grandar, então ela não sabia se o gigante do esqueleto poderia suportar seu terreno contra os Panzer. Em termos de auras, o esqueleto gigante reminiscente de um deus demoníaco estava em par com o santo dragão representando luz e vida, que era evidente do céu e do oceano claramente divididos. Mais das memórias da deusa mãe, Alicia sabia que Spanzer foi reverenciado como o herói dos dragões, enquanto ela só conhecia Grandar como um aliado distante do Salvador. Foi difícil para ela imaginar que Grandar estaria realmente em par com Spanzer. Ela nervosamente agarrou seu braço esquerdo, suprimindo seu desejo de intervir prematuramente na batalha antes de seus meios estavam prontos. Depois de segundos de standstill, os deuses antigos mais confiáveis de Roel e Caroline finalmente chocaram. Graar! Spanzer desencadeou um rugido dragão ensurdecedor que levantou ondas enormes no oceano e sacudiu o céu como uma onda tangível, apenas parando quando atingiu a névoa branca estilhaçando o gigante à distância. Retirada pela sua proeza, Roel estreitou os olhos. Spanzer desenfurou suas asas de 1000 metros de comprimento que emitiram um brilho dourado. Os milhares de pilares de luz que brotam do mar convergiram sobre o santo dragão, como se fosse uma esponja subindo um mar. Por outro lado, Grandar levantou sua mão, e relâmpago carmesim subiu de seu corpo para seu punho levantado. A névoa branca diminuiu, revelando a força cataclísmica que tinha canalizado. Ambas as partes tinham tacitamente escolhido para canalizar todo o poder que poderiam mobilizar. Uma tempestade furiosa mexeu sobre o oceano enquanto um confronto épico se desdobrava.
O Aloftsponsderk de repente dobrou suas asas e lançou um poderoso feixe de luz dourada que cortava através do mar e mergulhou em direção ao esqueleto gigante como uma espada do céu. A luz brilhante iluminava o rosto composto de Roel. Acima dele, Grandar derrubou seu punho, desencadeando sua raiva e relâmpago que enchera metade deste domínio divino. Boom! Uma luz cega inundava os arredores, acompanhada por uma explosão chocante que ameaçava arrebentar o tímpano. Graças à proteção de Grandar, nem a onda de choque nem a luz poderiam chegar perto de Roel, mas o mar e o céu não eram tão afortunados. O intenso choque tinha levantado ondas mais de 100 metros de altura, e manchas de vácuo humana apareceu no céu. Os relâmpagos e ondas furiosas pareciam como se o fim do mundo tivesse chegado. O relâmpago carmesim de Grandar dispersou a luz dourada, mas a névoa branca encolheu-o também. No entanto, as coisas ainda não terminaram. A luz dourada dispersa de repente convergiu mais uma vez para formar uma silhueta dragão maciço. A silhueta dragão virou instantaneamente corpóreo, e Spansderk apareceu no flanco de Grandar. Spansderk em Hesitatingli enfiou suas garras afiadas brilhantes no soberano gigante, infligindo uma força imensa capaz de até derrubar montanhas. Uma grande explosão seguiu-se. O ombro e o peito direito do soberano gigante foram pressionados para baixo. Nesta situação crítica, Grandar estreitou os olhos. Em vez de se proteger, ele reuniu sua força em seu punho esquerdo e a levou com um rugido. Ele tinha escolhido para contra-atacar. Boom! Relâmpago de Crimson atravessou o céu. Punho mongol de Grandar esmagado em Spansderk como o martelo do céu, esmagando seu braço antes de arado em direção ao seu peito. Spansderk rugiu em resposta. Suas escalas subiram, e uma luz dourada arremessou para bloquear o soco de Grandar. No entanto, o punho de Grandar não poderia ser parado tão facilmente. O punho empurrado através infligiu uma enorme lágrima no peito de Spansderk, e sangue dourado derramado como chuva. O santo dragão foi forçado a recuar rapidamente. Mesmo assim, este contra-ataque cheio custou a Grandar seu ombro direito e alguns de sua gaiola de costela. Santo dragão Spansderk olhou para o braço quebrado e bateu no peito, seus olhos se estreitando em choque. Tinha sido muitos anos desde que foi ferido pela última vez por uma criatura de terra. Ele olhou para o gigante esqueleto antes dele e disse na língua humana: "Eu não esperava ser ferido por você. Diz-me o teu nome, gigante." Grandar. Spansderk. Os dois soberanos solenemente ofereceram seus nomes. O corpo de Grandar emitiu enormes punhos de vapor enquanto seus ossos reverteram para sua condição anterior. Da mesma forma, o corpo de Spansderk também regenerou com um brilho dourado. Ambos os lados sofreram ferimentos naquele confronto rápido, mas essas lesões não diminuíram a vontade e o desejo de vencer os dois lendários soberanos. Acima do oceano, socos sobrecarregados com o poder de esmagar montanhas e garras afiadas que rasgaram a terra em dois cruzaram-se. Seria uma calamidade se esta batalha não tivesse acontecido no domínio divino da Alícia. Como os empreiteiros de Grandar Spansderk, Roel e Carolyn canalizaram sua mana para eles, esperando que seus companheiros pudessem reivindicar a mão superior. A pressão insensata explodiu repentinamente do céu, e aqueles que se chocaram no campo de batalha principal sentiram uma luxa em seus corações. Roel não sustentou nenhum dano real, mas Carolyn encontrou-se envolta em luar quase tangível. Isto! Sentindo a mana de inchaço no céu, Carolyn levantou sua cabeça e viu Alicia em pé diante da lua de prata com olhos carmesim. Está acabado. A Alicia finalmente a fez mudar-se depois de uma longa espera. A lua negra substituiu a lua de prata e desceu ao chão. A lua representava a beleza e pureza em muitas lendas, mas muitos a viam como símbolo de insanidade e depravação também. Cavaleiros que perderam suas mentes depois de testemunhar a lua, lobos que se transformaram em uma noite de lua cheia, havia muitas lendas no mundo, e a lua negra era a razão por trás deles. Esta não foi a primeira vez que Roel tinha testemunhado a lua negra descendo do céu, mas ainda assim deixou-o perturbado no entanto. Até a Carolyn também foi levada de volta. É esta a lendária calamidade da lua? Nunca pensei que fosse testemunhar pessoalmente. Sentindo o perigo do céu, o rosto de Carolyn tornou-se sombrio como uma silhueta humanoide mongols apareceu acima dela. Senhor irmão,
Você não deve se aproximar da Lua Negra, Alice avisou Roel enquanto ela olhou para o dragão de combate gigante. Ela começou a canalizar sua mana, e a escuridão da Lua Negra ainda mais condensada como o abismo sem fundo. Centenas de mãos pretas disparadas de dentro, passando pelo céu e pelo oceano como setas em Caroline. Caroline rapidamente levantou sua mão, e a silhueta mal visível se moveu junto com ela. Muito para a surpresa de Roel, o corpo do Titã Fien começou a contrair. As manchas de sua luz penetraram no corpo de Caroline, enquanto seu corpo principal mergulhava em sua sombra, fundindo-se como um com ela. Ela está a meter-se com o seu deus antigo? Roel tinha uma premonição ominosa. Foi então que as centenas de mãos pretas do céu finalmente chegaram antes de Caroline. A Lua Negra representou julgamento e aplicação. Nem os deuses podem desafiar o seu poder. No entanto, quando as mãos negras chegaram para Caroline, ela não perdeu nenhum dos seus poderes. Em vez disso, ela até agarrou seu punho e represou. Uma silhueta quase imperceptível poderia ser vista se movendo junto com o punho de Caroline, esmagando as centenas de mãos pretas em pedaços. O Roel foi flabbergaste. Alicia também se desconfiou quando percebeu algo. Essa silhueta é. Os dois sabiam que era o Titã do noivo. A Lua Negra era invencível porque representava o julgamento de Sia, mas o julgamento veio com uma condição. Ele só trabalhou em seres que haviam submetido ao governo de Sia. Os Titãs eram uma raça falhada que Sia havia exilado na Era Antiga. Eles não se submeteram às leis de Sia, então eles foram menos afetados pelas restrições da Lua Negra. No entanto, havia um limite para o qual um monge o Titã poderia resistir à Lua Negra. Mesmo que eles não se submetessem a Sia, eles ainda eram sua criação. Mesmo que o Titã Fien pudesse esmagar as mãos pretas, sua luz estava gradualmente escurecendo, e a própria mana de Caroline tornou-se cada vez mais turbida, também. Sentindo isso, Alicia rasgou os dentes e segurou. Tornou-se uma batalha de atributo. A Alicia primeiro ficaria sem poder para manter a Lua Negra, ou as defesas de Caroline iriam desmoronar primeiro? Esta era a chave da vitória. À medida que o tempo passou, as marés da batalha pareciam estar em favor de Alicia. Caroline mostrou sinais de exaustão de ter que lidar com os ataques implacáveis da Lua Negra, enquanto Alicia ainda estava lidando bem. Isso aumentou sua confiança. No entanto, Roel começou a descascar. Enquanto ele olhou para a intensa batalha entre Grandar e Spansder, um sentimento sinistro em seu coração. Por que o Santo Dragão não ajudou Caroline? É a ordem dela. Para além disso, havia outro problema que estava em seu coração. Até agora, Caroline tinha revelado apenas 4 deuses antigos, o mesmo número que Roel, mas isso não fazia sentido, considerando como ela era anteriormente muito mais forte do que ele. Ela devia ter conseguido contratar mais deuses antigos do que ele. Supondo que ela tenha um 5º deus antigo, que razão ela tem por não convocá-lo? O deus antigo não possuía o poder de desafiar a Lua Negra, ou ela está explorando algum outro esquema? Enquanto isso, Alicia poderia sentir sua mana rapidamente terminando. Eu não tenho muito tempo. Preciso de acabar rapidamente a batalha. Assim, ela lançou seu ataque decisivo. Uma luz intensa surgiu dela, e os ventos do domínio divino mudaram abruptamente. A Lua Negra e a Lua de Prata giraram juntos em um círculo, como tsunamis imponentes e centenas de mãos pretas simultaneamente carregadas em Caroline. O tsunami imponente lançou uma sombra no rosto de Caroline, e as centenas de mãos pretas vindas de todas as direções eram quase impossível de evitar. O Titã fidedigna enfraqueceu-se firmemente de arrancar as mãos pretas. No entanto, apesar da situação desesperada, os olhos dourados de Caroline acenderam de repente. Você está finalmente saindo tudo? Caroline murmurou como a luz roxa explodiu fora dela. Padrões intricados apareceram abaixo do oceano, então uma mulher com um corpo superior humano e uma cauda de peixe emergiu de um redemoinho e olhou para Alicia. Isso é, e uma sereia? Isso é mal. Edavia exclamou assim que viu o 5º deus antigo de Caroline. Obriga essa garota a parar agora. Ela não deve ouvir sua voz. Antes que Roel pudesse fazer um movimento, a bela Serene separou seus lábios.
O que saiu de sua boca não era uma melodia eufônica, mas um Sriek Jarrim. Arrim. O estilhaço de auricular da sirene abalou violentamente a alma de Roel. Sua mana corria o Anok, sua consciência caiu em desordem, e até mesmo seu sangue quase fluiu no reverso. Alicia congelou como se tivesse sido atingida por um relâmpago, e ela sangrou em agonia. O ataque à sua psique e à sua alma fez-lhe perder o controle dos seus poderes. Os tsunamis continuaram carregando em Caroline, mas as mãos pretas repentinamente fluíram no reverso. A lua negra correu emboscada e começou a absorver furiosamente toda a mana dos arredores, incluindo a de Alicia. Roel feriu a dor aguda em sua alma e ordenou: "E não se preocupe comigo, Edavia. Ajude Alicia em vez disso." "Está bem." Edavia correu para o lado inconsciente da Alicia para apoiar, mas seu rosto ficou sombrio quando sentiu a alma e a consciência sacudida do último. Isso não é bom. Ela não será capaz de manter seu domínio divino. As luas gêmeas no céu escureceram, e o domínio divino começou a desmoronar. O oceano sem limites desvaneceu-se lentamente, e os tsunamis de 100 metros de altura desapareceram sem vestígios. "Você é o primeiro a me forçar até agora, mas é uma pena que a mulher ainda esteja molhada ao redor dos ouvidos", Caroline espirrou enquanto ela estava diante do domínio divino. Sua dissipação instintiva de seu domínio divino salvou sua vida por enquanto, mas isso também significa que você perdeu sua única vantagem sobre mim. Acabou. Mas você está errado. Eu nunca pretendia que a Alicia te derrotasse, respondeu Roel. Ele levantou sua cabeça e revelou seus olhos dourados, que estavam blasfemando com fúria. Como se respondesse às suas emoções, 6 silhuetas massivas manifestavam-se atrás dele. No entanto, Caroline não foi intimidada. "As pedras da coroa podem ser poderosas, mas você esquece que eu sou do clã Kingmaker também. Em verdade, as pedras da coroa são os poderes que se é reservado para o rei, então você tem alguma resistência contra eles, e mais e se tudo for devolvido à sua raiz?" "O quê?" Confusão atravessou o rosto de Caroline, mas seus olhos logo se alargou em choque. Antes de seus olhos, os 6 poderes atrás de Roel convergiram para formar uma aura santa. Roel e Alicia examinaram muitas possibilidades para descobrir como eles poderiam conter Caroline. Alicia acreditava que ela era a causa da batalha, então ela insistiu em resolver o problema por si mesma. Não foi só porque ela não queria incomodar Roel, mas que ela pensou que seria muito cruel para ele ter que matar seu próprio antepassado. Para evitar uma tragédia tão traumática, ela decidiu sair. Infelizmente, Caroline viu e explorou essa mentalidade dela. No segundo epos, os despertadores do clã Kingmaker prestariam grande atenção à combinação de deuses antigos que tinham. Além de se certificar de escolher um equilíbrio de tipos ofensivos e defensivos de deuses antigos, eles escolheriam deuses antigos com poderes relacionados à alma também. Agitar a alma de alguém foi pior do que feri-los fisicamente. Era a maneira mais rápida de tornar um oponente impotente, e foi por isso que todos os transcendentes precisavam de alguns meios para lidar com tais ataques. Felizmente, houve poucas corridas com o poder de interferir diretamente ou enfrentar a alma. Se entendeu quão perigoso era esse poder, e foi por isso que ela selou os espirituosos em primeiro lugar. Tinha sido conhecimento comum de volta no segundo epos que precisava se defender contra ataques relacionados à alma ao lidar com os despertadores do clã reitor, mas esse conhecimento comum tinha caído na obscuridade. Essa foi também a razão por trás da derrota de Alicia. Na verdade, Roel não achou que Alicia poderia ter lidado com Caroline. Não havia nenhuma base por trás desta intuição, era realmente um sentimento inexplicável do instinto vindo de seu instinto, mas era tão forte que parecia destino. Foi também por isso que ele insistiu em fazer um avanço no nível de origem 1. Mas uma coisa que ele não viu vir foi a mudança que surgiu de reunir todas as pedras da coroa, e que construiu a fundação necessária para ele enfrentar Caroline. Quando ele foi trazido para o altar divino depois de reunir todas as 6 pedras da coroa e fazer um avanço para o nível de origem 1, Gênesis Deus assim havia lhe outorgado um dom desconhecido. Ele não podia dizer qual era o dom, mas agora entendia o que era. O que Sia lhe havia dado foi a ponte para reunir os seus poderes.
Seus poderes existiam anteriormente independentes uns dos outros, sua própria força, as pedras da coroa, e o poder da ciaficação conferido pela deusa mãe. No entanto, isso mudou com a ponte que recebeu de Cia. Quando todos os seus poderes foram combinados juntos, sua aura tornou-se um branco santo familiar, e seu atributo de origem da coroa foi enterrado em uma luz branca. Em um espaço distante, uma mulher de cabelo branco, de olhos vermelhos, lentamente abriu seus olhos. Carolyn ficou muito triste a esta vista. Sobre as planícies que reapareceram depois que o oceano recuou, todos os deuses antigos lutando Shuderer, e eles se voltaram para olhar para Roel com olhos chocados. Dvar Sovereign, o martelo relâmpago de Obeso, parou em meados do ar, pois ele e Peitra viraram suas cabeças ao mesmo tempo. O dragão gigante e o Mongols de Urestlin recuperou seus punhos e garras, rasgando sua atenção para longe da batalha pela primeira vez. A bruxa e a enorme ave de sol no céu se afastaram um do outro. Edavia, que abraçava Alícia, reduzia os olhos. Todo mundo presente foi atraído para a luz santa Roel Shoudin, porque a aura sentiu-se muito familiar para a maioria deles. Era a luz da Gênese, e sufumou seu corpo e alma com calor. Apenas uma pessoa no mundo poderia evocar tal sentimento, Gênesis deusa Cia. O que é isso? Não, quem é esse? Dvar Sovereign Obeso foi assustado. Foi um dos deuses da primeira geração que serviu a Cia. A deusa Gênesis tinha um lugar importante em seu coração, e não poderia ser substituído por ninguém. Esta aura familiar diminuiu muito a sua vontade de luta. Enquanto isso, Santo Dragão Spansder rasgou de grandar e voou para o céu. Foi difícil fazer a sua expressão, mas os seus alunos foram estreitados. Apenas a aura já tinha convencido os deuses antigos para parar a sua batalha. O rosto de Carolyn ficou sombrio. Sob o relógio dos deuses antigos, a luz santa finalmente dispersou, revelando uma figura de cabelos prateados vestidos de um manto branco. A visão da figura de cabelos prateados deixou todos os deuses antigos momentaneamente danados, seja o soberano Dvar, o santo dragão, a deusa da terra primordial, ou Grandar. Era como se a pessoa em suas memórias tivesse voltado à vida e estivesse de pé diante deles mais uma vez. O campo de batalha caiu tão silencioso que só o vento podia ser ouvido. Em pé no centro das planícies, Roel sentiu-se diferente de seu eu habitual. O mundo olhou diferente para ele, como seus sentidos apercebidos profundamente cada turbilhão de vento e cada raio de luz. Poucos detalhes que ele nunca tinha notado antes de repente tornou-se saliente para ele. Ele sentiu um calor reconfortante que permanecia nas profundezas de seu coração, como se alguém o acompanhasse. Eu nunca pensei que isso seria possível. Carolyn falou impassivamente, mas seus olhos estavam cheios de descrença. Os Ardes tiveram um registro descrevendo a aparência de Cia. Seu cabelo preto e olhos dourados simbolizavam paz e serenidade, enquanto seus cabelos brancos e olhos de carmesim representavam guerra e valiância. O Roel atual era uma mistura dos dois. No entanto, Carolyn não teria sido tão certo se tivesse sido apenas a aparência. O que a convenceu era a aura de Roel. Não havia necessidade de verificação, todos os seres vivos no continente Cia reconheceram instintivamente a aura de seu criador. A deusa Gênesis já deveria ter morrido. Isso pode ser assim, mas também é um fato indiscutível que ela deixou seus poderes para mim. Eu não pensei que você teria um cartão tão trunfo. Que pena. Você ainda não teve tempo para contratar com seu quinto deus antigo, certo? Carolyn clenched seus punhos firmemente. Roel não respondeu. Clenching seus punhos em determinação, Carolyn reuniu a mana turbida em torno dela e comprimiu-a até que se tornou a armadura preta que cobriu seu corpo. Esta armadura não era originalmente preta na cor, como evidenciado pela dica da luz branca abaixo. Parecia que a escuridão tinha sufocado a vida fora da armadura, dando uma atmosfera de depravação e terror. A tez de Roel escureceu, pois ele poderia dizer que o poder da armadura pertencia ao Salvador. Eu não queria usar esse poder, mas não tenho escolha. Carolyn, Eu preciso desse poder para completar minha missão. Isso nos torna iguais, Carolyn respondeu com uma voz rouca como sua intenção de matar abalou.
A mudança na natureza de sua mana também influenciou os deuses antigos, e eles começaram a desencadear ataques frenesimamente contra seus respectivos inimigos. Dvarf Sovereign obeso balançou o martelo com fúria. Sente Dragonspans Derkspever uma respiração leve que iluminava o céu. Os deuses antigos de Roel não ficaram parados e tomaram os ataques. Eles sabiam que as escalas da vitória estavam vagando em incerteza, e este foi o momento crítico que decidiria o vencedor desta batalha. O poder que Roel recebeu de Cia era formidável, mas estava além de seus limites atuais, o que significava que ele não poderia sustentá-lo por muito tempo. Além disso, Caroline foi apoiada pelo poder do Salvador e pelo Titã Fien. É extremamente desrespeitoso gritar de repente, Sirene. O soberano de Siren tinha subido ao ar após o colapso do domínio divino da Alícia, esperando encontrar uma oportunidade para se esgueirar em outro ataque decisivo. No entanto, ela foi confrontada por Edavia, iniciando assim uma batalha que pôs seu domínio sobre as almas contra o do outro. Os olhos de Artasia alternaram entre Roel abaixo e o pássaro desenfreado acima, mas, escolhendo confiar nele, ela subiu ao ar para confrontar o pássaro desenfreado. Roel e Caroline tiveram um breve olhar para baixo antes de começarem seu confronto final. Era possível que os seres humanos entrassem no poder do Salvador? Roel tinha considerado esta pergunta na primeira vez que ele foi transportado para o Ais, mas ele não achou que alguém realmente iria puxá-lo. Ele dificilmente poderia permanecer composto enquanto olhava para Caroline, que estava envolta nas trevas. O poder do Salvador era formidável, mas era extremamente difícil de controlar. A turbidez da mana de Caroline refletiu quão longe a depravação do Salvador a tinha afetado, e em seu estado atual, ela já estava à beira de se perder para a insanidade. Roel não conseguia entender por que ela estava tomando um risco tão grande para continuar a luta com ele. Ela perdeu o juízo devido à depravação? Ou há mais alguma coisa em jogo aqui? Mesmo agora, Roel ainda não sabia a imagem completa por trás do plano final, mas não parecia que ele teria a oportunidade de aprender sobre isso de Caroline mais. A Caroline, blindada em preto, sobrepôs-se com a silhueta do Titã, combinando o poder do Deus antigo junto com o Salvador. Com todas as preparações no lugar, ela começou seu assalto. Com uma mola poderosa que partiu o chão, ela se propeliu para frente como uma flecha e rapidamente fechou a lacuna com Roel. Em resposta, Roel levantou sua palma e inundou a área na frente dele com uma luz branca. Ao contrário do poder das 6 calamidades, esta luz branca não era destrutiva na natureza. Não houve o menor dano aos arredores. No entanto, a tremenda escuridão em torno de Caroline foi extinta como fogo antes da água. Ao perceber que Roel estava tirando seu poder, Caroline mudou a trajetória de seus movimentos, mas a área da luz branca se expandiu para onde quer que ela fosse. Era impossível para ela evitar a luz branca. No final, ela decidiu cobrar diretamente adiante e rapidamente terminar as coisas. Ela recuperou o braço. A silhueta do Titã espelhou sua ação, enquanto imbuiu o poder do Salvador em seu punho. Então, ela desencadeou o punho transbordando com uma aura de depravação em Roel. Roel levantou sua palma em resposta. O Titã Fien, como uma força que costumava se opor a Cia, tinha alguma resistência contra os poderes das 6 calamidades, mas as coisas eram diferentes agora. Sob a luz santa magnânimo de Cia, a força do Titã Fien diminuiu. A barreira quase transparente na frente de Roel era como um obstáculo insuperável, todo o punho do Titano Fien conseguiu fazer era sacudi-lo um pouco. Isso é, e Caroline murmurou em espanto. É a barreira que Cia usou para exilar os titãs. É uma gaiola que eles não podem escapar com seus poderes. Os titãs Fien não são exceção à regra, explicou Roel. Mas isso não se aplica aos poderes do Salvador, certo? Um fluxo de trevas surgiu do corpo de Caroline. Uma parte da escuridão carregada diretamente em Roel, enquanto a outra parte fluiu como pequenas cobras pretas e convergiu em uma esfera preta. A esfera negra sentiu-se pesada, e gerou uma poderosa força de sucção que puxou tudo para ele. Sob o poder inimaginável de Caroline, a sujeira e o cascalho foram varridos para o céu, e as nuvens e a luz da lua foram devoradas por sua escuridão. Os deuses antigos foram atordoados quando eles sentiram a aura, e eles lançaram seus olhares sobre. Essa coisa não carrega a aura da depravação?
Edavia exclamou em incredulidade. Os ataques do Titã Fien tornaram-se ainda mais frenéticos ao ver a esperança para a vitória. Ele se afastou de Caroline e desencadeou uma barragem de ataques para agitar a defesa de Roel. A expressão de Roel ficou triste. Olhando para a esfera negra, Caroline tinha se manifestado acima dela. Ele percebeu que este era o velho poder do Salvador. Antes ele caiu em depravação sob a influência da Lua Negra. Ele inicialmente tinha pensado que a esfera negra era um feixe comum da mana do Salvador, mas ele claramente tinha pensado muito simplesmente. Havia uma ordem para a esfera negra, lembrando os feitiços do Salvador no estado das testemunhas. A mana do Salvador carregava o elemento de insanidade e depravação, tornando-o inutilizável como águas residuais. No entanto, Caroline conseguiu limpá-lo de sua depravação, permitindo-lhe usá-lo corretamente. Com esse poder, ela seria capaz de representar uma ameaça para Roel mesmo em seu estado atual. O Roel sabia que tinha de avançar imediatamente. A luz branca ao seu redor começou a inchar, então sem nenhum aviso, a barreira protegendo-o de repente desapareceu. O Titã Afim imediatamente fez uso desta oportunidade para lançar seu punho maciço em Roel, mas o monstro antigo não mais posou uma ameaça para ele em seu estado atual. Uma chama de vela sagrada iluminada no santuário interno de Roel. A santa chama fluiu através de sua alma como um meio e correu para fora de seu corpo, manifestando-se como um raio cegante. Ele canalizou a energia da chama sagrada para o punho para apropriá-la. Bum! O punho esmagou-se no Titã, resultando numa explosão violenta. Um grito de agonia seguiu. O impacto do Titã esmagou o ombro do Titã e jolted seu braço em pedaços, e a chama santa reduziu ainda mais esses bits para acender-se. A onda de choque do ataque subiu para o céu como uma chama espiralante, mas antes que a chama pudesse dissipar, transformou-se em um pilar de gelo brilhante que caiu sobre o Titã Fien. O pilar de gelo firmemente prendeu o deus antigo para baixo, impedindo-o de recuar para Caroline. Percebendo que foi encurralado, o Titã do Afim absorveu desesperadamente a mana circundante para lançar um último ataque, esperando derrubar seu inimigo com ele. Gra! Uma aura de depravação espeve nas planícies, como o Titã do campo arrastou temporariamente seu corpo corporal fora de seu exílio e de volta ao mundo real. Graças a isso, Roel foi capaz de testemunhar um Titã na carne pela primeira vez. Ao contrário dos gigantes, o Titã tinha uma estatura mais volumosa que lembrava uma rocha. Não tinha cabelo, seus olhos irradiavam um brilho feroz, e sua respiração naturalmente liberava chamas pretas. Uma aura malevolente poderia ser sentida amadurecendo dela, quase como um deus maligno que emerge do submundo. Os deuses antigos mais jovens que nunca haviam sentido uma aura malévola antes de se afastar rapidamente, enquanto os mais velhos como Edavia estavam horrorizados. Todos os seres vivos na área encolheram com medo. No entanto, Roel não foi intimidado no mínimo. Pelo contrário, sua luta será mais forte do que nunca. Esta vontade de luta foi estimulada pelo desejo de proteger a descendência, manifestando-se de bondade, justiça e muitas outras emoções. Serviu para julgar o egoísta e o violento. Quando ele sentiu a aura malévola do Titã em seu estado atual, ele imediatamente destruiu toda hesitação nele. Tenho de destruir esse ser. Ele canalizou as pedras da coroa dentro dele, e o pilar de gelo transformou-se em uma luz santa que prendeu o Titã e absorveu sua aura malévola. Havia apenas uma saída para a jaula, e foi onde ele estava esperando com seu punho. Um brilho sagrado brotou de seu punho, como a luz que emerge da escuridão. Representava a esperança de que o bem triunfaria sobre o mal. Diante do dilúvio da luz santa, o medo momentaneamente atravessou os olhos do Titã, mas rapidamente se transformou em zelo. Ele balançou seu único punho restante para fora, pois abriu sua boca enorme que estendeu metade de seu rosto para devorar a luz santa. No entanto, logo percebeu que era aquele que estava sendo devorado, não a luz. Devido ao traço de luz devourer, o Titã foi incapaz de devorar a luz sagrada. Em vez disso, a luz sagrada perfurou a defesa do Titã e rapidamente derrubou toda a sua mana. O terror surgiu aos olhos do Titã, mas já era tarde demais. Seu corpo rochoso desmoronou, e a luz em seus olhos desvaneceu. Com um gemido de agonia, o monstro antigo morreu. Todos os seres vivos no mundo foram finalmente capazes de respirar um suspiro de alívio. Bam!
O corpo mongous do titã foi reduzido a inúmeras rochas que caíram no chão. Por trás de seu corpo desmoronado, Caroline surgiu com um sol flutuante acima dela. Com a derrota do titã, Caroline estava finalmente sozinho. Este sol antigo era o último as que ela tinha em suas mangas, bem como o obstáculo final em seu caminho. Sabendo disso, Roel deu um passo em frente. Enquanto isso, houve uma ligeira ondulação espacial não muito longe de onde a batalha estava.